Eu agradeço o pastor Marcelo pelo convite, o Breda, o Edu, o Sandro que está me filmando nesse momento ali, pelo convite, pelo suporte e por todo o planejamento para essa semana de oração aqui. Hoje você está aqui nessa igreja e você acredita que foi realmente uma decisão sua, foi uma ação sua se levantar hoje cedo, se arrumar, vir aqui para a igreja. Você pensa que de alguma forma seria bom, seria positivo, por isso que você veio aqui. Mas o que você não sabe é que nesta manhã Deus te trouxe aqui para te incomodar. Nesta manhã Deus te trouxe aqui para mover seu coração da geografia onde você costumeiramente coloca ele, do lugarzinho no seu corpo, na sua mente que ele ocupa. Deus te trouxe aqui hoje para talvez ampliar, modificar, talvez sugerir outros elementos dentro de uma visão de mundo e espiritual que talvez esteja fossilizada já há muitos anos. Eu agradeço porque muitos aqui estiveram orando antecipadamente por essa semana de oração, porque acreditamos que nada aqui faz sentido se o Espírito Santo realmente não estiver aqui. Então, antes de estudarmos a palavra, quero convidar você a fechar os seus olhos e abrir seu coração para mais uma vez invocarmos o Espírito. Grandioso Deus, te agradeço pelo privilégio de estar aqui com essa congregação e nós te agradecemos porque o Senhor não está simplesmente nesse templo, mas está em cada coração aqui. Que a sua ação seja poderosa, que a sua ação seja eterna e que os resultados desse momento aqui sejam refletidos em nossa vida diária e que além dos limites que nós estabelecemos para nossa religiosidade, as pessoas que nos rodeiam e nós mesmos possamos encontrar Deus no nosso dia a dia, na nossa vida. Esse é o nosso desejo, que o Senhor nos dê uma semana além das nossas bolhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você sabe que se eu perguntar aqui para você gosta desse momento aqui na igreja? Você se sente confortável com a sua vida religiosa? Você está assim, satisfeito, tranquilo com a sua vida religiosa? Se eu perguntasse, poucos iam querer levantar a mão dizendo que não. Porque o ser humano, ele é expert em criar um ambiente tranquilo para ele. Pensa bem, se o pessoal no México está sem muito dinheiro, muita violência, qual que é a melhor opção para o mexicano? Qual a melhor opção? Opção lógica, real. Atravessar a fronteira e buscar viver uma vida boa nos Estados Unidos. Alguém critica, fala, isso é um comportamento errado, deveriam ficar na terra deles, tentar fazer a diferença lá. É fácil. Mas, por outro lado, ir para um outro local parece uma perspectiva bíblica de Abraão saindo de Ur dos Caldeus para buscar uma vida melhor, numa terra onde manaria leite e mel. Nós vamos sempre buscar alguma coisa que seja melhor. Hoje que minha esposa esteve aqui, ela deve estar lá fora, ou aqui, não sei onde está. Ela veio aqui contar a historinha para as crianças. Ela falou, o que eu conto? Eu falei, conta alguma coisa que eles não estejam acostumados a ouvir, né? Algo mais original, mais real. Então ela veio trazer a história da Tulia. E é interessante que lá no Oriente Médio, onde a gente estava morando também, como missionário, as pessoas se movem de um país para outro para tentar uma vida melhor. A gente ficava chocado de ver aquelas crianças naufragando, morrendo afogadas lá no mar Mediterrâneo, e o pessoal da Síria tentando fugir da Síria para ir para onde? Para onde eles estavam tentando ir? Para que continente? Para a Europa, né? Por que para a Europa? Por que eles queriam ir para a Itália e enfrentavam o mar dentro de um barco que provavelmente ia naufragar? Por que eles faziam isso? Uma condição de vida melhor. Não só uma condição de vida melhor, mas fugir do abuso. A xenofobia no Oriente Médio, eles comem xenofobia no café da manhã. Eles não gostam muito da cultura outra. Eles preferem a deles sempre. Então, o árabe falado pelo egípcio, é o melhor árabe. O melhor país é o Egito. O jordaniano vai falar a mesma coisa. O árabe de verdade é o meu.
E se uma família da Síria vai viver, por exemplo, no Iraque, aí a mulher corre risco de ser estuprada, as crianças raptadas e sofrerem todos os outros tipos de abusos comuns lá. Por isso que as pessoas preferem ir para o mar, se jogar no mar, para tentar viver a vida num local onde as pessoas não vão tratar eles de acordo com a origem deles. Essa é a razão pela qual as pessoas se jogam lá. Então a gente é expert nisso, a gente se adapta. E a gente se adapta a coisa ruim também, sabia? A gente se adapta a coisa ruim. E por mais que seja ruim, se tiver confortável para a gente fica. A gente vai acostumando com aquilo ali. E a religião, o processo religioso, ele é muito semelhante. Ele é simplesmente mais uma área da vida humana. E a gente procura se adaptar. Por exemplo, a gente procura uma igreja que se encaixe com o nosso jeito. A gente procura uma igreja que a liturgia esteja mais dentro do nosso gosto. A gente procura viver num bairro que atenda melhor as nossas vontades, os nossos desejos e tal, como cidadão. E nós costumamos fazer isso constantemente. E eu queria desafiar você a não parar de fazer isso. Eu queria desafiar você a enxergar isso. Tá? Eu não tenho a pretensão, nessa semana de oração, fazer você parar de ser quem você é. Mas eu tenho a pretensão, sim, de fazer você enxergar a vida religiosa de perspectivas não convencionais, de perspectivas não exatamente pertencentes a esta bolha, ou a sua bolha, ou a nossa bolha aqui, ou aquela bolha ali. Essa é a intenção, esse é o propósito dessa semana de oração. Então eu gostaria que você estivesse aberto, e mesmo sabendo que isso é difícil, a enxergar novas perspectivas sobre a religiosidade, sobre Cristo e sobre nós também. Então, para começarmos, convido você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 4. Se você não trouxe a sua Bíblia, nesse momento, você não está fora da minha bolha, tá? Estamos todos juntos aqui, não precisa se sentir constrangido. Eu sei que tem alguns visitantes aqui, tem alguns amigos meus daqui da região do ABC, o Thiago Primo está aqui, tem muita gente que às vezes não trouxe a Bíblia, e alguém talvez olhe para o seu lado, não fique constrangido, tá? Você pode abrir a Bíblia no celular, que também funciona, também está escrito, e vai dar tudo certo, tá bom? Atos capítulo 4, nós vamos ver um texto aqui muito impressionante, e ele define muito bem a experiência religiosa de quem encontrou verdadeiramente o Cristo, tá? Essa aqui é a definição da experiência religiosa de quem realmente encontrou o Cristo. Verso 32 do capítulo 4. Diz assim: da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Ponto, segurem aqui. Esse pessoal que encontrou Cristo, eles não pensavam na primeira pessoa. Nunca era eu, nunca era meu. Era sempre no coletivo. Isso é algo extremamente ultrajante para a nossa cultura. Fala a verdade. É ultrajante isso. A gente se incomoda se a pessoa chegar muito perto da gente na fila. Sabe aquela pessoa encosta assim? Eu vou dizer que eu não sou uma pessoa, eu não sou essa flor, eu não sou essa coisinha que vocês estão vendo assim, não se engana, tá? E eu quero destruir essa ideia também de que o preletor, o pastor, o líder religioso, seja lá de que religião você seja, que ele seja um ser superior aos demais, né? E a gente cria uma estrutura litúrgica que parece isso. Estou parecendo aqui o Michael Jackson e o Maracanã aqui, ó. Eu viro o centro. A nossa estrutura litúrgica, ela promove um pouco a centralidade no pregador. Só quero fazer vocês pensarem em algumas coisas. Assim, não é que seja errado, tal, mas acaba tendo uma importância a mais, né? Aqui a gente consegue ver que o indivíduo vivia além do eu. E eu também não sou uma pessoa muito assim, tão coletiva como vocês pensam. Quando a gente morava lá no Oriente Médio, o que eu não suportava no árabe, eu queria explodir eles. Porque eu não conseguia pegar uma fila sem alguém ficar encostando em mim. Eles sempre encostam, eles vão te empurrando assim com o peito, vão encostando em você.
Mas tem uma sala gigantesca, gente. Eu estava lá tentando tirar minha habilitação, uma sala gigantesca e a pessoa grudando em mim. Aquilo me incomoda tremendo, porque eu venho de uma cultura onde se respeita o espaço do... A gente não acha isso um negócio legal, né? A gente fala, nossa cultura é superior. E quando você começa a estudar antropologia, todos os antropólogos, eles odeiam essa ideia de esse etnocentrismo, né? A minha cultura é superior, ou a cultura norte-americana ou europeia é superior a essa. Porque a gente sempre avalia algo que funciona para nós. Não, aqui funciona desse jeito, mas lá funciona de outro. Aquilo me incomodava. Eu chegava em casa, não queria nem conversar. Porque eu não podia fazer nada, porque todo mundo ali era assim. Você fala, nossa, ninguém se incomoda que as pessoas ficam encostando uma na outra? E aquele mau cheiro, porque o banho não é uma prática também. É muito assim... É um negócio difícil lá, eles tomarem banho, né? E aí você vai fazer uma pergunta para alguém, a pessoa abre a boca, parece que vai ser um bicho da boca da pessoa. Porque eles não escovam os dentes. E eu não estou falando aqui para vocês de algo pontual. Isso aí, por onde eu andei no Oriente Médio, e não foi pouco, eu vivi lá, escovar o dente é um negócio difícil. Então você vê aquele menino bonito, né? Aquele jovem de TV, na hora que ele abre a boca, parece que vai sair aquela minhoquinha do Cacete e Planeta, sabe? Lá assim, horror. Horror. Nem todo mundo é assim, tem gente que escova. Mas a gente se choca. Por que a gente se choca? Porque não faz parte da nossa cultura. Se eu crescesse lá, com certeza eu não ia olhar para os dentes do outro e achar tão difícil assim conviver com aquilo. Não ia achar tão difícil. Do mesmo jeito, eles se escandalizariam com muitas coisas que a gente faz aqui. Por exemplo, minha esposa mostrou uma foto aqui de um cérebro de cordeiro, né? Lá eles comem cérebro de cordeiro assim como se fosse peito de frango, né? Na verdade, lá é muito mais caro que o peito de frango. O cérebro do cordeiro é algo muito mais sofisticado. Não é algo assim para qualquer um. Então, eles comem normalmente lá. E a gente fala assim, nossa, que absurdo comer o cérebro do cordeiro, né? A gente come fígado. O cérebro é mais nojento que o fígado? O que estabeleceu isso? O nosso padrão cultural estabeleceu que o cérebro é mais nojento do que o fígado, ou que o coração de um bicho. Quantos aqui... Eu já comi muito coração de galinha, acho que eu enchi meu corpo de coração de galinha já aqui. Comi muito coração de galinha, comi muito bife de fígado, embora não gostasse, mas quando minha mãe falava, tinha que comer, então depois você aprende a gostar. Então essas diferenças mostram para nós que nós temos dificuldade de lidar com a diversidade no geral, e a gente costuma se adaptar com aqueles que são pares, aqueles que são iguais. Nós somos assim porque queremos nos preservar e queremos fazer as coisas do nosso jeito. Só que a comunidade do Cristo, eles não consideravam nada deles. Tudo que era supostamente meu era também seu. Isso é um negócio difícil de entender. Na outra vez que eu vim aqui, eu vim pregar aqui uma vez, no ano passado, eu contei que eu fui servir como missionário na Índia também. E lá na Índia eu peguei um trem, e quando eu peguei o trem eu usei a mentalidade de brasileiro, fui correndo. Tipo São Paulo, ali na Estação Pinheiros, ou então na Barra Funda ali, 6 horas da tarde na sexta-feira, você corre para ver se haverá espaço para você. Eu corri, eu consegui entrar primeiro no trem, sentei no banco assim, e o meu amigo do som tem a foto, eu tenho a foto, eu quero mostrar aí, na hora que você puder, você pode mostrar. Sentei no banco e na janela, e eu me senti tão bem, tão esperto, é uma pessoa esperta, e eu fui, até tirei meu celular e tirei uma selfie assim, né, me dei bem, porque eu sou esperto. Aí começou a entrar gente, e entrava gente, e vou te dizer, pensa no lugar que tem gente nesse mundo, a Índia, tudo que a gente pensa de multidão, não é nada perto do que a Índia é. São Paulo não é nada perto da grandiosidade da China e da Índia. Não é nada, a gente não é nada. A gente é um cisquinho, a gente parece Franca, perto das cidades de lá. É muita gente, é muita gente. E então, sentei, só começou a entrar gente, e eu comecei a perceber que alguns ficavam no teto, não só da parte de cima, mas no teto tem tipo uns buracos que o pessoal vai se enfiando lá e tal. E aí já não tinha mais onde caber, gente. Eu falei, deu aqui, estava apertado, sabe quando a anca da pessoa está te encostando assim e tal?
Você fica naquela situação desconfortável. Aí começou um sentar no colo do outro. Entrava gente, sentava no colo do outro. Você ri, né? Você ri. E eu sentado aqui, aí sabe quando você finge que está dormindo no metrô para a senhorinha não sentar no seu lugar? Não faça isso, tá, gente? Mas eu fingi que ali, eu olhei para fora, assim, até porque eu não conseguia muito respirar, esse ar estava com medo de pegar uma tuberculose. Então eu estava aqui assim, e aí você fala, nossa, missionário não devia ser fresco assim. Todos nós somos. Todos nós somos. Isso não é uma coisa... Eu não gosto de... Sabe, às vezes a gente pinta assim uma imagem de alguém que é super-herói, super altruísta. Não, estou com medo de pegar tuberculose aqui, respirando o ar. E o indivíduo vem e senta no meu colo. Não é um homem. Se fosse uma mulher, também ficaria constrangido, mas é mais natural a mim, né? Do que um homem sentar no meu colo. Aí você fica naquela situação, né? Mas o indivíduo também era muito magro, o osso pegando aqui assim, né? Pelo menos tem uma gordurinha para evitar um desconforto. Só que era 6 horas de trem, gente. 6 horas de trem. Eu pensei, eu tô lascado. Só que, passado o tempo, aí eles passaram um arroz para mim, gente. Um arroz com pimenta. E eu fiquei, eu vou comer, porque senão vai ficar ruim. Eu tenho que mostrar que eu sou daqui, né? E tal, comigo, peguei assim com a mão, porque não tinha colher, tá? E a mão de todo mundo estava ali, coliforme fecal, tudo que é lugar. Dava para ver. Aí, peguei um pouquinho, aí eu tentei ser legal, abri minha negresco, estava na mochila, dei para um, aí depois não vi mais o pacote, claro. Mas depois de algumas horas eu falei, quer saber? Se o meu colo é dele, o dele é meu. Então eu mandei ele sentar, eu falei, senta aqui que eu vou sentar no seu colo. Eu sentei no colo dele também. Sentei, eu falei, você tem a vantagem que ainda tem mais carne aqui, né, filho? Tá na vantagem. E assim a gente foi. Eles não... Porque tem muita gente no país, então eles não têm esse conceito de privacidade que a gente tem. Ah, não, isso aqui é o meu lugar. Não, é o lugar de todo mundo. E se precisar colocar 3, fica os 3 assim, ó. Sorrindo. Aí a gente descobre que muito da nossa depressão, das nossas insatisfações e do nosso padrão de sucesso ou de fracasso nessa vida depende muito da comunidade que a gente está inserido. Isso não é exatamente uma realidade. O que é a realidade? A realidade começa a ser questionada, porque você começa a observar que a maioria da população mundial vive com padrões diferentes de você. Mas a comunidade do Cristo, ela considera tudo que deveria ser meu é nosso, é seu, é dele também, é de todos nós. Isso é muito difícil viver. Então, quando eu penso assim, nossa, vem alguém para a igreja, o indivíduo tem que ser adventista ou não? Eu falei, eu quero que você viva o que a comunidade do Cristo vivia, primeiramente. Mas eu tenho que ser, não, eu quero que você viva o que a comunidade do Cristo vivo vivia. Mas sabe o que a gente faz no processo religioso? Tá doendo muito aí que eu estou falando ou não? Não? Então tá bom. É só o começo. O que acontece no processo religioso? O processo da religiosidade vai fazer a gente pular essa etapa. O que a gente faz? A gente pula essa etapa, aí a gente começa a fazer o quê? As coisas que dependem só de nós. Porque é muito mais fácil fazer uma coisa que depende só de mim. Então eu vou ali, guardo um sábado, já dá aquela migué de adventista e tal, vai para o céu. Aí eu vou, paro de comer carne. Ixi, aí o carruagem de fogo está ali fora esperando. O Uber, para te levar para o céu. Aí você vai criando várias coisas que vão te diferenciar das outras pessoas espiritualmente. Isso não é exclusividade do adventismo. Esse é um fenômeno religioso na maioria das denominações. Então você vai para a igreja pentecostal, fulana fala em línguas, essa aí tem Espírito Santo, né? Você não fala em língua e precisa orar mais. Eu até tive uma revelação aqui, que a pessoa já fala uma dificuldade da sua vida. A gente cria situações, cria elementos para nos diferenciarmos. E para se sentir um melhor do que o outro. Aquele ali dá estudo bíblico. Você deu estudo bíblico? Nunca deu ainda? Isso aí não é questão de verdade, não. Nunca deu estudo bíblico. Cadê? Acha Abacuque para mim. Nossa, que coisa horrível, né, gente? Não achou Abacuque. Nós tratamos a religião como um mecanismo de inserção social e de diferenciação social. Muita gente usa a religião e a igreja para se sentir alguma coisa, porque lá fora não é nada.
Não pode dar isso aqui de poder para a pessoa que ela já vira o Donald Trump. Dá um pouquinho de poder a pessoa já. Porque para ela a religião é um mecanismo de colocação social. Mas o texto continua, e eu quero levar você para o finalzinho desse capítulo aqui, que diz que um indivíduo chamado José lá, ele vendeu um terreno que ele tinha, lá no finalzinho, os últimos versos, só acompanha comigo. Ele vendeu um terreno que ele tinha, e o que ele fez com esse terreno, gente? Verso 36, José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, o que ele fez? Ele vendeu um campo, um terreno que ele tinha, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Deixa eu perguntar, isso é uma coisa legal de fazer? É legal sim ou não? Tá. É muito legal de fazer. Você renunciou eu em favor do coletivo. Isso é fantástico de fazer. E aqui a gente vê um elemento litúrgico. É um elemento de adoração, de culto. Porque quando ele vai fazer isso aqui, ele não faz só como pensamento social. Ele faz porque ele entende que isso é algo que o Senhor deseja. Então isso é um processo de culto. Por isso o sermão deste sábado tem como título Além do Culto. Aí o que acontece? Houve um processo de culto. Esse processo é diferente em várias outras religiões, tá? Então eu quero aqui fazer você olhar tudo, não só dentro do nosso métier, dentro do nossa bolha. Quero que você olhe um pouco para fora. Quando alguém vai lá, mata uma galinha, estoura a pipoca, pega um presto barba, alguma coisa assim, uma garrafa de vinho chapinha e tal, e vai lá e faz um despacho lá na esquina, lá na encruzilhada, alguma coisa assim. Ela está fazendo isso por quê? Por que acontece esse tipo de processo? Exatamente porque ela quer receber alguma coisa de uma entidade superior. Então, o que as pessoas geralmente entendem como culto é um processo que você dá algo para uma entidade superior, mais poderosa que você, te dá alguma coisa. Aí eu pergunto para você, você acha que isso é algo exclusivo da Umbanda ou então das religiões de ascendência africana no Brasil? Você acha que é só deles? Você acha que isso só acontece no pentecostalismo, quando eles devolvem o dízimo, oferta inspirando a cura do câncer? Isso acontece no nosso meio? Não, aí falei por você, não cuida da minha vida não, cada um cuida da sua vida aqui. Acontece na sua vida isso? Você usa a religião para conseguir ganhar alguma coisa de Deus? Você faz coisas na sua vida, na sua religiosidade, para querer ganhar crédito com Deus? Uma vez vi um pregador falando, Senhor, se eu tenho crédito contigo, abençoa essa igreja. Eu falei, Deus é banco agora, para ter crédito com Deus. Você não tem crédito com Deus. Zero. Você não tem crédito nenhum. Na verdade, você está negativo. Você está negativo, você está no cheque especial e já não tem mais para quem recorrer. É isso que nós somos. Mas eu vou te dizer uma coisa, toda atitude de culto, ela tem consequências. Uma das consequências é o bem-estar da pessoa, que ela está cultuando alguém transcendental. Se ela tiver uma motivação cristã pura, ela vai ser abençoada por ser assim. Mas quando a gente olha alguém fazendo alguma coisa, o que a gente quer fazer? Quer fazer igual. A gente quer fazer igual. Você vê uma pessoa fazendo, você quer fazer igual, tem o que fazer também. Junto aqui o pastor Marcelo, pessoa muito querida, né? Chega aqui e fala, pessoal, é o seguinte, vamos fazer aqui, juntar, eu quero saber quantos aqui podem dar uma oferta para a gente construir uma capela ali atrás, vamos construir uma coisa ali atrás. Preciso da oferta aqui de vocês. Aí o Breda fala assim, olha pastor, eu vou dar 5 mil reais. Aí o Edu olha e fala, poxa vida, a Breda me quebrou agora, porque me coloca na situação aqui, não estou podendo e tal, mas tá bom, pô, eu vou dar 3 mil e tal. Nem queria dar, nem queria doar. Mas por que fez? Porque ele entende que socialmente ia ser ruim para ele, e ele pratica uma religião baseada na percepção social.
E essa é a desgraça da religiosidade. Quando ela deixa de ser algo primariamente assim, para ser assim. Quando você se preocupa mais como você parece ser na frente das pessoas, do que você realmente é diante de Deus. Aconteceu que no próximo capítulo 5 aí, no verso 1, aparece um indivíduo aqui, ó, um tal do Ananias e a sua esposa Safira. Vocês conhecem a história. Diz que eles venderam as posses dele, e eles guardaram uma parte do valor e levaram o restante diante de Pedro lá e dos apóstolos. Quando isso acontece, eles estão reagindo à ação de Barnabé, José o Barnabé, porque eles também queriam ser o bom, queriam ser os doadores, quero doar também, quero fazer o que é bom, o que é correto, porque eu sou uma pessoa piedosa. E então, quando eles fazem isso, eles não fazem exatamente igual Barnabé. Eles queriam dar, mas não queriam tanto. Então, a oferta sai quebrada. Só que eles não falam isso. Falam que estão dando dinheiro do terreno, mas eles guardaram o terreno. O Espírito Santo revela para Paulo. Eu vou te dizer. O Espírito Santo revela as coisas para o pastor, viu? Vou dizer para você. Se eu fosse você, eu tomaria cuidado. Não estou brincando com vocês. Não estou brincando. O Espírito Santo, ele revela as coisas para homens ainda hoje. E Pedro chegou para Ananias e falou assim: Ananias, deixa eu entender aqui. Por que você está mentindo para o Espírito? Por que você está mentindo para o Espírito Santo? Ananias, não responde não, deixa eu perguntar. Quando você veio para a nossa comunidade, alguém fez você assinar um contrato dizendo que você deveria vender o seu terreno e após vender o seu terreno, reunir todo o valor e trazer aqui aos pés dos apóstolos? Você assinou esse contrato? Não, moça, não, mas Ananias, deixa eu entender, por que então você está mentindo para o Espírito Santo? Ninguém nem obrigou ou te constrangeu a você fazer isso. Mas agora você vem, traz uma oferta totalmente mentirosa diante do Espírito Santo, sendo que você não era obrigado a fazer isso. E eu vou te dizer, você não é obrigado a fazer as coisas que você faz hipocritamente. Vou repetir. Você não é obrigado a fazer as coisas que você faz de forma hipócrita. Seja quem você é, vale mais. Para de fingir que você é uma coisa e viver essa pressão que você fica sempre entre o mundo real, que é esse que a gente vê aqui, o mundo espiritual que a gente de Deus, e você parece aquele bicho que vive entre os dois sistemas ali, sabe? Tentando ser uma coisa ali e uma coisa aqui. E a gente divide, então, a vida espiritual, a vida entre espiritual e vida secular. Então, no culto, nós somos o que somos. No culto, nós recebemos Deus. No culto, ouvimos a palavra. Decisões são tomadas. E ali acontece tudo na nossa vida. Não, eu não acredito nisso. Me desculpa, não acredito nisso. Eu acredito que a vida é espiritual. Que o cristão vive espiritualmente. E que não importa que uma vez por semana haja uma centralidade que a cultura estabeleceu, de que quando nos reunimos aí, então Deus se faz presente. Não! Deus se faz presente no seu dia a dia, quando você acorda, quando você clama, quando você está em algum lugar, percebe que alguém está choroso e você se condói com a pessoa e procura ver o que pode fazer para ajudar. Quando isso acontece, Deus não está simplesmente com você, Ele está se manifestando através de você. Então não venha dizer para mim que Deus está confinado a quatro paredes dele, não está. Deus não está confinado na nossa forma. Sabe quando foi construída a primeira igreja cristã? No 4º século depois de Cristo. Como que as pessoas faziam? Elas não eram cristãs até lá? O que elas faziam? Elas viviam. As pessoas vivem. As pessoas, elas trabalham, as pessoas comem, as pessoas conversam com o vizinho. E quando elas fazem tudo isso, elas fazem espiritualmente. Isso é viver além da bolha do culto. Mas eu entendo, vamos aqui junto, chega junto comigo. Eu entendo que às vezes a vida lá fora é bem miserável. Você nunca lê a Bíblia, você nem uma oração faz,
Você, talvez, culto em casa, muito tempo a gente não faz. Então, pastor, quando eu vou para a igreja, eu vou com aquele sentimento de receber pelo menos alguma coisa, porque durante a semana eu não tive nada. Então eu desejo ali ter aquele contato transcendental, sentir aquela emoção, dar aquela arrepiada, né? Ou então chorar no final do sermão. Eu vou te dizer, gente, a gente chora, até o Neymar chora no final do segundo jogo da Copa. A vida espiritual não é isso, não são esses momentos. Precisa ser constante, precisa ser fora disso, precisa ser fora dessas quatro paredes, precisa ser em outros círculos que não seja esse do irmãozinho que te conhece há muito tempo do jeito que você é. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos amigos não adventistas você tem? Tem bastante? Fico feliz que você tem bastante. Agora, quantos amigos adventistas você tem que você senta para conversar e conversa aquela conversa da vida, e você também fala das suas dificuldades, você conta com a ajuda dele também? Quantos amigos assim você tem? Eu pergunto isso para você por quê? Porque se você é uma pessoa que, se olhar ali na agenda do seu celular, você não consegue se relacionar com gente que não crê como você tem um problema muito sério. Você provavelmente se acha melhor do que as pessoas. Você provavelmente acha que você pertence a uma denominação superior à cristandade mundial. Se eu perguntar para você assim, você acha que é possível o evangelho ser pregado a todo povo, tribo, língua e nação em nossa geração? O que você diria? Sim, é possível, é possível. Vai acontecer? Já aconteceu? Muitas gerações não aconteceu. Desde a profecia de Mateus 28, em muitas gerações não aconteceu. Tem muitas culturas que vivem de resíduo de informação espiritual. O que seria esse resíduo de informação espiritual? Posso sugerir um livro? Todo dia eu vou sugerir um livro, se vocês quiserem anotar, fica à vontade aí. Don Richardson, O Fator Melquisedeque. Nesse livro, esse antropólogo, ele é um antropólogo cristão, ele descreve várias nações ao redor do mundo que acreditam em um Deus, que é único, que é o Criador dos céus e da terra, mas lá na cultura deles, eles têm um nome específico lá. E adoram esse Deus do jeito deles não, do jeitão deles. Eles adoram. Aí você fala assim, mas nunca ninguém pregou lá de Jesus, a cruz do Calvário, pecado, remissão de pecados, vida eterna. Como vai fazer para salvar esse povo agora? Eu vou te dizer que não existe só uma dessas tribos, existem centenas de tribos, e tribos que já nem existem mais, que já morreram, e povoados que já morreram, e que receberam a revelação de Deus de forma diversa e de forma plural. O grande problema nosso como cristão, e eu não estou falando aqui só para adventista, estou falando para todo mundo, como cristão, é que a gente acha que existe só uma forma de fazer as coisas, que a única forma de orar é ajoelhado, que não pode orar no banheiro, não pode orar dirigindo, que não pode orar nem quando está nervoso, porque aí é pecado. Tudo tem que ter um jeito de fazer, porque nós somos herdeiros da mentalidade grega, tem que ter uma forma, se não tem uma forma, não existe, e a forma variada é o caos, errado. Deus usa formas diferentes. O ano passado, ainda eu estava na Índia, quando eu descobri que a língua para a qual eu pregava, e o pastor me traduzia, quando eu pregava, o pastor demorava demais. Eu falava assim, queridos, nesta manhã, e ele blá 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 blá, não entendia nada. A língua chamava-se Telugu. Na Índia, tem centenas de dialetos que eles falam ao redor lá do país, e cada um de um jeito. Nessa língua específica, não existe uma palavra correspondente para pecado, não existe uma palavra correspondente para salvação, e muito menos para Deus. Ai, pastor, mas como assim? Eles não são hindus? Então, se eles são hindus, eles acreditam em vários deuses. Então, existe uma palavra para Deus. Não necessariamente, porque a gente enxerga o hinduísmo como um sistema religioso, assim como nós vemos o cristianismo, como a gente vê esse tipo de religião. E não é, o hinduísmo é uma expressão cultural, é algo diverso. Tudo pode ser Deus, qualquer pessoa pode ser Deus. Então é muito comum na Índia você encontrar a estátua de alguém lá do bairro
que morreu e ele virou Deus agora. O pessoal vai lá, adora e tal. Mas esse conceito de Deus é nosso. Para eles não é necessariamente assim, são ancestrais. São espíritos agora. E eles adoram aqueles indivíduos. Essa diversidade nos deixa bem claro que a forma da que a gente prega o evangelho, ou que a gente acredita que deve ser pregado, não é única. E quando eu traduzia, eu descobri que aquele indivíduo ele transformava, ele inventava palavras, olha isso, criava neologismos para explicar o que era salvação. Aí você pergunta, pastor, está muito longe da minha realidade. Eu vou trazer para a sua realidade então. Você acha que aqui tem uma cultura só nessa igreja? Diversas culturas aqui. Pessoas que conseguem entender uma coisa de um jeito e a outra só consegue entender de outro. Esse frame of mind que a gente diz, ele é construído pelas suas experiências, pelo seu processo cognitivo que acontece, a velocidade que ele acontece, se ele tem limitação ou não, as influências que você recebe. Ou seja, eu estou pregando esse sermão aqui, cada um está traduzindo para si de forma muito individual. Aí eu pergunto, quão preparado está você para lidar com gente diversa? Com gente que não se veste necessariamente como você? Com gente que não pensa como você? Vou dar um exemplo aqui. Ou lidar com gente que vive dentro de uma cultura diferente da sua. Como que você passa o seu cristianismo para ele? Uma comunidade islâmica lá na África, porque o islamismo é muito presente na África também, lá, né? O pastor chegou para fazer a evangelização, já tinha uma igreja local, foi visitar uma família. Nessa família tinha o patriarca e 4 esposas. Quantos aqui gostariam de ter mais do que uma mulher? Levanta a mão. Uma, não levantou a mão porque tem medo, né? De morrer hoje. E amanhã a gente tem que te enterrar, tem um monte de pastor aqui, fica tranquilo. E 2, você não quer mesmo, você fala assim, Deus me livre, né? Deus me livre, porque a gente vive numa estrutura social diferente. Só que em muitos lugares a poligamia é algo totalmente comum. E não tem essa conotação ruim que nós temos. Isso é tão real que a própria Bíblia demonstra que Deus foi tolerante com a poligamia. Vou dizer, tolerante com a poligamia, sim. Existem muitas razões para a poligamia acontecer. E então o pastor cristão, aquele parrudão, sertão, sabe, impoluto, incólume e firme no que ele acha que tem que ser o cristianismo, com toda a cultura ocidental dele, chega e fala, olha, você tem que divorciar para batizar. Não, pastor, mas eu quero batizar, mas não, você tem que divorciar. Então o indivíduo fala, pastor, o senhor quer que eu peque para me batizar? Porque a Bíblia diz que divórcio é pecado também. A Bíblia diz que você não pode divorciar assim. E nós estamos em comum acordo. Aí, mas por que você casou? Eu nem queria. Mas a minha primeira esposa falou, você é um homem muito mau. Eu falei, por que eu sou um homem muito mau? Você é um homem miserável. Por quê? Porque tem uma mulher aqui do lado sozinha e você não casa com ela. Mas olha como isso choca a gente. Porque a gente vê o casamento como o quê? Como um processo onde 2 indivíduos iguais se dão as mãos e vão em direção à felicidade. De forma bem eles mesmos, só nós aqui e tal. E todo mundo que estiver interferindo nisso é eliminado, até as crianças hoje em dia. Ninguém mais quer ter filho. Porque a gente vê isso como um interrompimento da nossa felicidade, é um empecilho para eu viver a plenitude do meu egoísmo. Esse silêncio. Não estou dizendo que todo mundo tem que ter filho, não. Cada um decide. Nem todo mundo tem essa decisão por egoísmo. Tá? Mas amplamente é visto que a busca é outra. Se você pergunta para por que que você quer ter um filho? Não, não quero. Por quê? É que eu viajei muito pouco ainda, tenho que terminar. É tudo focado no eu. E não exatamente tem que ter filho. Tem gente que era melhor não ter tido filho, eu acho, sabe? Nem todo mundo tem essa vontade, nem tem que ter. Mas, geralmente, e não precisa ficar brava comigo. Não precisa ficar brava. Eu sei que eu sei. Eu também sou como você. Eu tenho 3 filhos, queria ter 2. A segunda gestação veio gêmeos. Não tinha muito o que fazer.
Sabe quando eu descobri que minha esposa estava grávida de gêmeos, meu lado esquerdo paralisou, então não se sinta mal. Não se sinta mal. O médico achou que eu estava tendo um AVC, deu tomografia e tudo lá e era só medo mesmo. Nós somos assim. Nós somos assim. A questão é o quão preparados nós estamos para fazer uma igreja para quem não gosta de igreja. Ou a gente vai ficar fazendo igreja para o meu pai, é porque meu pai gostava que era assim. Então, eu tenho que fazer assim porque meu avô dizia que era assim. Para quem você faz igreja? De forma egoísta você faz igreja? Você faz igreja para você gostar e você se sentir bem? Você faz as coisas na igreja para esse pessoal que já vive na igreja, que é igrejeiro, se sentir bem? Ou você faz igreja para quem não gosta de igreja? Ou você também não faz igreja para aquele da igreja que não gosta, daqueles que não são da igreja? A igreja precisa amar quem está lá fora. E com o passar do tempo, pastor Marcelo, eu mais tenho visto uma semelhança muito grande, por exemplo, com as nossas comunidades religiosas cristãs no Brasil, por exemplo, com as comunidades fora do Brasil. Se você vai para uma comunidade adventista no Oriente Médio e fala assim, pessoal, nessa tarde, digamos no Líbano você pode pregar, tá? Lá não tem, você não vai ser preso se você falar de Jesus na rua. Lá é tranquilo. Onde eu morava, provavelmente eu não estaria aqui se eu tivesse feito. Lá, se o seu vizinho te matar, o governo te prende. Então o pastor falou assim, olha, hoje vamos sair aqui e vamos entregar folhetos na rua para falar de Jesus, porque Jesus é a esperança. Legal. Aí o pessoal fala assim, pastor, é o seguinte, liguei para a polícia aqui agora, a gente não vai deixar você sair, a gente quer que você seja preso. Aí você fala assim, como assim vocês querem me prender? Por que o senhor quer pregar para o muçulmano? Eles são tudo filho do diabo e eles têm que morrer. É assim que se pensa. Quando eu pregava lá no Oriente Médio, nas igrejas, eu nunca podia falar, gente, nós precisamos alcançar os nossos amigos. Não pode falar isso, porque eles estavam todos me filmando para entregar para a polícia. Cuidado, Marcelo, eu te falei, toma cuidado. Toma cuidado, porque aqui existem outros tipos de polícia. Porque a gente não gosta de que outros que não são do nosso métier estejam envolvidos no nosso círculo. Porque nós somos naturalmente egoístas. Nós fazemos isso constantemente. Se entra aqui um homossexual bem espalhafatoso, vamos pegar assim, um transexual. O transexual, geralmente, você observa que ele é homem ou que ela é mulher, geralmente, porque os traços são muito os traços biológicos são muito fortes. E por mais que tente se maquiar ali, recentemente agora tiraram lá do DSM, né, a transexualidade como uma doença psíquica. Né? Acho interessante fazer isso mesmo. Eu não acho positiva essa abordagem assim, porque você leva muito preconceito. Eu já tive dificuldade, já tive que ir no médico, eu já tive que ir em psiquiatra. Eu tinha vergonha de entrar no psiquiatra. Fui no meu psiquiatra esse pastor foi no psiquiatra, não vou ver ele mais não. Preconceito. É muita ignorância, né? Eu pus um boné, eu falei, o quê? Não quero nem pastor entrar no psiquiatra? Tive que ir, gente, voltei do Oriente Médio lascado, partido no meio, o cérebro saindo pelo ouvido, assim, ó. Tinha que me recompor, foi muito estresse, muita pressão. O que eu estou querendo dizer aqui para vocês é que nós precisamos fazer igreja para quem não gosta de igreja. Nós precisamos ser igreja para quem não gosta de igreja. E parar de viver essa religião que essencialmente hedonista. Essencialmente em busca do meu prazer, do que eu gosto de culto, do que eu gosto de igreja, do que eu gosto de ação religiosa. E começar a viver uma igreja para alcançar as pessoas. Sabe por quê? Porque não faz sentido de existir isso aqui se não for para essas pessoas. Para que uma igreja é erigida? Para que pessoas que não encontraram a esperança em Cristo Jesus, encontrem Cristo. Se eu perguntar para aqui, eu quero saber assim, quantos aqui, mas eu quero que você fale, não para ter vergonha, porque hoje vocês estão aqui, vocês são meu apoio. Quantos aqui não são batizados na igreja adventista? Levanta a mão, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem os que tem vergonha, pode pôr uns 20, né?
Sempre tem alguém se escondendo. Esses 20 que estão aqui hoje, deixa eu perguntar, eles foram recebidos pela igreja do Riacho Grande? Sim ou não? Sim ou não? Eles foram recebidos pela estrutura física do Riacho Grande ou pelas pessoas do Riacho Grande? Não sei. Será que cumprimentou a pessoa pelo lado? Será que está disposto a conviver com ele além do culto? Será que está disposto a conviver com esse indivíduo além disso aqui? E é outra história. É aquele negócio, você está no corredor da igreja, o indivíduo fala assim, olá, tudo bem? Só que você não está bem. Aí você fala, então, aí a pessoa já, não quero ouvir teu problema, tudo bem, era só um código tipo oi. Eu não quero ouvir o seu problema. Eu não quero me envolver com você. Isso é muito doloroso, porque se envolver demanda ter paciência com a opinião da pessoa que está toda torta. Aí a pessoa fala um monte de abobrinha, e você fala, ai meu Deus, como é difícil falar com gente com intelectos de um calibre menor que o meu. Aí você se sentindo maior do que aquela pessoa, ai que dificuldade de falar. Porque nós somos arrogantes. E eu não estou dizendo que é você, sou eu. E esse sermão não é para você, é para mim. É a minha luta. Eu quero compartilhar com vocês aqui reflexões sinceras que eu faço comigo mesmo. Eu não estou aqui para oprimir você, a igreja do Riacho Grande, eu estou aqui para colocar em perspectiva real a nossa religiosidade estéril. Eu aprendi de Deus com muita gente na minha vida. Aprendi com Deus muita gente. Quando eu fui para a igreja adventista, eu era um indivíduo da roda de samba. Um indivíduo com 11 anos, eu já era um indivíduo. E eu ia para a roda de samba, porque eu cresci no samba. Minha mãe era dona de um bar, meus irmãos tocavam, e eu amava. E quando eu comecei a ir para a igreja, quem me dava estudos bíblicos era a Blussi Gufiercel, é uma fonoaudióloga. Naquela época ela morava em Ribeirão Preto, e ela que deu estudos bíblicos para mim e tal. E para mim foi fantástico, porque conhecer Jesus, nossa, modificou minha vida, só que eu estava conhecendo Jesus ainda. Mas sabe que às vezes a gente acha que a pessoa tem que ser do jeito que a gente quer que ela seja, né? Você está de terno, então eu presumo que você é adventista. Pela sua barba bem feita, né? Está do lado da esposa, é casado, espero que seja, porque está muito próximo, se fosse namorado eu ia falar quem é devido, né? Então eu espero isso de você. Somos errados a esperar tudo isso de você. Te juro que eu pensei que ele estava trazendo algo para mim. Eu não quero não, obrigado, viu? Você é uma graça. É que eu preciso usar alguém para fazer vocês darem risada, entendeu? Aí eu preparo vocês para a próxima chicotada. Vamos lá. Quando eu olho assim, eu presumo que ele precisa me dar isso e isso de comportamento para eu aceitar que ele é realmente um cristão. Só que nós não podemos fazer isso. Porque cada um tem uma maturação e um progresso do conhecimento da verdade. E não só do conhecimento da verdade, da aplicação da verdade na vida. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua maturação. Eu tenho um menino que tem 5 anos de idade, o Samuelzinho que está aqui. O Samuel, ele está muito bem, mas o Samuel, ele teve um atraso de linguagem. O Samuel foi falar papai com 3 anos de idade. Você entende? Porque eu fui psiquiatra. 3 anos de idade, ele falou papai. Para mim, foi muito difícil lidar com meu filho com atraso de linguagem. Todas as crianças de 3 anos, blá, 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 falando de tudo já, e o seu filho não fala uma palavra. Aí você já começa, pensa um monte de coisa, mas todo mundo tem o seu tempo de maturação. E nem todo mundo vai fazer o que todo mundo faz. Você consegue conviver com essa realidade? Você consegue conviver que talvez aqui nessa comunidade vai ter muita gente que não vai conseguir guardar o sábado direito até morrer? Você consegue conviver com a realidade de que vai ter gente aqui nessa comunidade que às vezes não vai conseguir ficar casado, vai casar, descasar, casar, descasar, casar, descasar, porque tem dificuldade, tem problema, um monte de trauma, um monte de falta de resolução psicológica, e a pessoa vai lutando até o final, e ele é seu irmão. Ele é sua irmã. Agora eu comecei a falar de coisas pessoais, o silêncio vai aumentando, é assim mesmo, fica tranquilo, gente. Você imaginou que talvez tenha gente aqui dentro que tenha luta para parar de beber, por exemplo?
Pastor, eu gosto de uma Heineken, parece um pouco com água, mas eu gosto de beber uma cerveja, tenho dificuldade, e às vezes não é cerveja, às vezes é um whisky, às vezes é um... E aí a gente olha essa pessoa de cima para baixo, afastando ela mais de Cristo do que aproximando. Sabe por quê? Porque sabe onde Cristo está? Onde ele deveria estar? Onde ele deveria estar? Em nós. Ou seja, toda vez que você afasta, você está deixando bem claro, Cristo não está em mim, porque Cristo diz, vem do jeito que você está, porque eu te acolho, eu te recebo, eu insisto com você, eu não vou desistir de você. Sabe o que é interessante? Que geralmente os moralistas e os piedosos, eles são isentos de caridade na vida deles. As pessoas que mais ficam firmes para querer estabelecer a moral na vida dos outros, geralmente são pessoas que vivem para si. Dificilmente você vê uma pessoa que busca cuidar daqueles que sofrem, que busca acolher, sendo moralista. Por quê? Porque existe um elemento do cristianismo que modifica a nossa estrutura de ver o mundo. Qual que é esse elemento? O elemento é, eu sou o maior pecador. Sêneca dizia assim, olha, eu sou humano e nada do que é humano me é estranho. Então, eu sou muito procurado assim, por muita gente para conversar, e as pessoas vêm e falam para mim as coisas mais absurdas que vocês podem imaginar. Por que elas me procuram para falar? Porque elas sabem que eu não vou olhar para elas, nossa, você não vale nada, hein? Tem um pingo de vergonha na cara, né? Às vezes você não fala isso, mas lá no fundo você fala, nossa, essa daí não... Porque você entende que é melhor que outra pessoa. Só que eu sei que eu não sou. Rafael, eu não sou melhor que você. E você está sentado no banco dessa igreja e fala, nossa, o pastor está discutindo coisa muito longe da minha realidade, porque nem cristão direito eu sou. Eu falei, quem que é cristão direito? Quem é cristão direito? Todos nós somos estagiários. Todos nós estamos na tentativa. É um constante tentar, é uma constante busca de algo que é tão sublime, que nos deixa bobos. Mas é uma tentativa. Quando eu vim para a igreja, lá na igreja central de Ribeirão Preto, eu saía da igreja, ia no posto que tinha perto, comprava um Chicabon, um sorvete, e ficava chupando o sorvete na frente da igreja e cumprimentando os irmãos, porque eu amava isso. Uma coisa que eu gosto daqui do Riacho é que o pessoal sempre fica aqui, eu acho que todas as igrejas tinham que ter algo parecido com isso, sabe? Porque aí você vê quem a pessoa é de verdade. Porque enquanto está caladinho assim, parece sábio, depois que abre a boca, né? Eu ficava lá com meu sorvete, chupando meu sorvete. E a comunidade do Cristo Vivo saía. A comunidade do Cristo Vivo saía e via lá um pagão, né? O pagão está aqui, se está tomando sorvete. Ele não trouxe de casa esse Chicabon, porque ele ia ter derretido já, né? Já havia ali, ele não trouxe de casa. Então, eu percebia os olhares e eu não entendia. Sabe por quê? Porque eu nem sabia o que era sábado. Eu estava na igreja e nem sabia. Aí um dia eu estava recebendo estudos bíblicos sobre o sábado, quando eu comecei a entender, sabe quando as coisas começam a cair e você começa a ter vergonha de algo que já passou? Você assistiu isso? Comecei a ter vergonha, porque eu queria guardar o sábado, só que não sabia. Mas eu lembro dos olhares. Eu lembro dos olhares. Se existe alguém aqui nessa igreja que não se veste do jeito que você acha que deveria se vestir, não olhe torto para essa pessoa. Porque esse olhar torto seu é uma tremenda hipocrisia. Se eu passasse aqui nesse telão o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você ia fazer se ninguém pudesse te ver, você não ficava aqui com essa cara de traquinas olhando para mim. Você ia embora, ia ter vergonha. Então acabe com essa arrogância. Entenda que todos nós somos pecadores, assim como Paulo, o maior deles. Pecadores que falam assim, Senhor, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Quando a gente se entende que a bolha é uma só, e que todos nós somos iguais, você não vai olhar para a pessoa do seu lado, e o seu olhar nunca vai rejeitar ela. Porque você sabe que você é igualzinho ela. Eu tenho muitas coisas semelhantes com a minha esposa. Uma das coisas semelhantes é que
nós dois fomos os únicos na família a ir para a igreja. Minha esposa é de uma família batista, e ela se converteu ao adventismo e é adventista. Mas a mãe dela também é cristã, uma boa cristã. E minha família não era batista, era mais do vucu-vucu. E vocês riem, né? E eu me converti ao adventismo. Depois minha família veio e tal. Mas nós temos essa questão em comum. Mas algo que é interessante quando eu olho para a minha paixão pela minha esposa, eu sou apaixonado pela minha esposa. E quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por ela mesma. Então, a primeira coisa que eu chego em casa, eu pego ela para dançar. É minha cultura. Eu não consigo chegar para minha esposa e falar assim: oi, meu amor, foi muito bom te ver hoje, não, você estava com saudade? Não, eu vou agarrar ela. Eu vou mexer ela, vou rodar ela e tal. Porque eu cresci assim. Você pode ter crescido de outra forma. Isso não diminui a sua paixão pela sua esposa. Nós temos formas diferentes de apreciar, diferentes de agradecer, diferentes de conviver. E se a igreja do Riacho Grande aprender a lidar com essa diversidade, vou te dizer que a distância geográfica não é nada. Porque o que aproxima as pessoas é o coração. Se essas pessoas que estão visitando aqui hoje, elas estão aqui, sabe por quê? Porque elas querem ser recebidas em algum coração. Eu sei porque você está aqui hoje. Porque de alguma forma você quer fazer parte de algum coração. Você quer se sentir aceito. Você quer se sentir amado, quer pertencer a algum lugar. E em detrimento das quatro paredes, em detrimento da distância geográfica, se tiver um coração aqui, aberto para alguém, a pessoa vem a pé. A pessoa vem de longe. Porque eu vou te dizer, ter um coração aberto é raro. Ter um coração para morar é raro. Quero terminar o culto de hoje, porque não quero pregar muito, porque durante a semana não vai ser muito longo também, tá, gente? Pode vir, que não vai ser muito longo. Eu e minha esposa, nós temos 3 filhos, como vocês já ouviram aqui, né? Samuel, a Laura e a Luísa. Então imagina, minha casa é uma loucura, né? Uma loucura de criança para lá e para cá. Só que nós temos uma certa ligação com essa questão de criança, né? Nós gostamos de criança. Criança não impede a gente viver. A gente vive com criança, a criança vai junto, a criança vai chorando. A gente viajou esse mundo todo com criança, é criança vomitando em aeroporto, é um rolo. E a gente vai do mesmo, a gente viaja, a gente faz tudo junto. Namora, beija na boca muito também. Porque não tem nada a ver. É tudo questão de disposição mental. E olha, tô novão. Quem diria? Bonitão ainda, tudo. Tenho 3 filhos. Ninguém acha que eu tenho 3 filhos. Só que nesse processo todo, eu e minha esposa, a gente descobriu quando a gente voltou do Oriente Médio, a gente descobriu um orfanato. Aí vai, meu Deus, esse pastor está louco, interna, né? Não, de descobrir um orfanato. E conhecendo esse orfanato, a gente descobriu um programa lá. E por isso que eu estou falando tudo coisas para vocês aqui, coisas que estão fora do nosso círculo. Essa é a intenção dessa semana. Se você está disposto a conhecer coisas diferentes, chega junto nessa semana. E então fomos lá visitar, e aí lá eles têm um programa assim: olha, você não adota a criança, mas de vez em quando, você pega ela e leva ela para passear, para almoçar junto com a sua família. Para essa criança que cresceu num abrigo, entender o que é família. Isso é algo muito importante, porque a maioria deles estão lá desde pequenininho, e nunca adotou. Então é uma pessoa grande que daqui a pouco faz 18, tem que sair, mas não sabe o que é família. Então, aí minha esposa foi lá e tal, viu as crianças, olha que situação horrível, né? Você vê as crianças, você fala, tem que levar uma e tal. Aí viu essa mocinha, a Ana, é uma moça de hoje tem 14 anos, ela é negra, né? A Ana, ela foi para o abrigo quando bebê ainda, ela e as irmãs dela. Por a mãe envolvida com droga e crime, ela cresceu no abrigo. A Ana é uma menina negra, por isso ela está no abrigo até hoje. E fala, pastor, não é. Com certeza é isso, é estatisticamente assim. É óbvio, uma família que tem a epiderme diferente da dela vai ter dificuldades de mostrar, nossa, isso aqui é minha filhinha, né? Não é minha filha mesmo, é adotada, está na cara que é adotada. Alguns adotam, só tem que adotar mais perto do que seja para, quem sabe, dar uma fingida e dizer que não é adotado. Mas isso é um outro assunto.
E a gente começou a trazer a Ana para ficar na nossa casa. A Ana vinha, final de semana, a Ana não fala uma palavra. Ela fala, só não lá em casa. Ela senta, come tudo assim, então, um medo de incomodar. Sabe o medo de que a gente não goste dela? Isso me constrange. Porque você vê uma clara tentativa de pertencer. Uma clara tentativa de fazer parte de algo. Vai passando tempo, e sábado à tarde, assim, eu fui para a igreja, minha esposa vem para casa, e eu tinha comissão de igreja. Sabe o que é comissão de igreja? Nem queira. Tem igreja que é ótima. Tem igreja que é ótima, que o pastor é bom também, conduz legal. Mas reunião administrativa com muitos egos é uma coisa de louco, né? E aí, estou lá, comissão, tá, escolhendo a cor da parede da igreja. Muitas cores, muito difícil escolher. E aí, ok, saio da comissão da igreja, vou para casa, estou cansado, 6 horas da tarde, preguei 200 vezes, porque geralmente eu sou muito convidado a pregar, eu prego em muito lugar e tal, voltei para casa, estou voltando, aí minha esposa me liga, vocês vão conhecer a Glória durante a semana, vocês estão lascados se conhecer lá fundo, ela vai te incomodar. Minha esposa é extremamente altruísta, assim, ela pensa só mais nos outros do que nela. Complicado na minha avaliação, mas tudo bem. E aí, ela começou a falar, não, a gente vai hoje no orfanato. Eu falei, não, olha o que eu pensei, a minha cota hoje de cristianismo já deu, agora eu preciso voltar a ser o Rafael de novo. O Rafael que não tem nada a ver com esse mundo aí, de doação, de cidade, ouvir problema, não, quero isso não. Quero ir para casa, sentar, esticar minha perna e pedir uma pizza de salmão. Amo. Boa, amor, pizza. É o que eu quero fazer sábado à noite. E ela falou, não, a gente tem que ir lá. Sabe quando a pessoa começa a te convencer, sem falar que você tem que ir? O Breda conhece, o Breda também obedece assim. Aquela coisa assim, quando casou, ele ia atrás dela, né? Onde você tá? Não, mas é longe. Não, amor, para mim não tem distâncias para te ver, vai lá e tal. Aí depois que casa, depois de uns anos, ela fala, vamos ali. Ele já fala assim para ela, falou, amor, você vai ficar chateada se eu não for? Porque assim, no primeiro amor a gente faz loucuras, depois a gente começa a gerir a relação. A gente vai ter uma gestão da relação, com Deus também é assim, né? A gente começa a gerir. Senhor, você acha que não vai ficar chateado? É do líquido ou do bruto que eu dou o dízimo? Você fica gerindo a situação. Você não vai com todo o coração, dou o que precisa, não, mas é... E então, minha esposa falou assim, tudo bem, então eu vou sozinha. Aí, esse é meu problema, gente, eu sempre vou ceder, sabe? Aí eu falo assim, então tá bom, eu vou com você. Esse é meu problema. Aí eu fui, mas eu fui com o beiço arrastando, assim, sabe quando sai com o beiço? Bravo. Cheguei no orfanato lá, estavam todas as mesinhas preparadas, era a festa da primavera no Orfanato Batista. Cheguei, né, com a minha carranca, cheguei e assim que eu sentei na mesa que estava o nosso nome, veio a mocinha, a Ana, uma graça. Chegou trazendo um amiguinho da escola, porque ela vive no Lar Batista, mas ela frequenta a escola pública. Trouxe um amiguinho, para quê? Para mostrar que ela vem de algum lugar. Para mostrar que ela tem alguém. Então ela sentou com um amiguinho, e aí ela estava falando, porque estava com alguém bem próximo, estava falando tagarela e tal, tiramos foto e tudo. E aí eu comecei a ter vergonha na cara. Nesse momento a vergonha na cara foi tocando em mim, e eu comecei a ficar constrangido, porque eu queria estar comendo uma pizza, enquanto podia ser algo para alguém. Eu podia ser algo para alguém, e eu queria estar comendo uma pizza no sofá da minha casa. Eu sou pastor já há muito tempo. Eu fui chamado por Deus para abençoar a vida de pessoas, para ensinar pessoas. E eu queria estar no sofá, comendo uma pizza, enquanto podia ser algo para alguém. Só que aí, continuou, aí a carranca saiu, com aquele sorriso falso de crocodilo na cara, fui lá. Aí ela foi tocar a flauta dela, fui lá, filmar e tudo, aí ela estava toda envergonhada. Aí acabou aquela parte, foram lá ex-abrigados dar o testemunho deles. E esses ex-abrigados eram já pessoas adultas que não moravam mais no abrigo.
Então uma moça alta chegou lá na frente e falou assim, olha, eu quero aqui agradecer os diretores, né, o pastor aqui do Lar Batista e tal, porque quando eu vim para cá, eu tinha 9 meses de idade, eu vim para cá e eu não sabia o que tinha acontecido comigo e com a minha família, eu só fui descobrir na adolescência, porque eu já era uma mocinha, eu percebi que eu não gostava que ninguém tocasse em mim. Que então a diretora falou que eu tinha sido abusada pelo meu pai, quando eu era bebê ainda, foi por isso que eu fui tirado de lá e tal, eu cresci aqui e tal. E a moça, assim, uma pessoa com postura, sabe? Uma pessoa assim, uma pessoa. E ela falou, e agora eu estou feliz, eu agradeço muito a Jesus por eu ter conhecido Jesus aqui nesse local. Eu trabalho aqui no cartório aqui do Jardim Sul, perto da Giovanni Gronk. Eu estou estudando Direito e eu agradeço muito porque vocês mudaram a minha vida. Quando eu vi aquela moça falando aquilo assim, eu fiquei pensando, né? Não é só a gente que prega o evangelho não, viu, gente? Aí em seguida veio um menino. Ele falou, olha, boa noite pessoal. Eu cheguei aqui, eu tinha 7 anos de idade. Não sabia meu nome e nem que eu tinha 7 anos de idade. A polícia me pegou na rua, eu viciado em crack. E eu cheguei aqui, eu destruía todo esse local aqui, mas o pastor tinha paciência comigo. E quando ele falou isso, meu olho estava assim a todo ao redor. As crianças do abrigo também estavam lá. E tinha uma criança autista abrigada lá, irritada, fazendo tudo. E eu vi assim a paciência da diretora, assim, com aquela criança assim, tal. E o menino continuou falando. Eu usei tanta droga na minha infância que eu não conseguia mais dormir. Só conseguia dormir com um remédio psiquiátrico. E então, eu fui crescendo, só conseguia dormir com remédio. E um dia o pastor falou assim pra gente, falou, olha, se vocês pedirem algo para Jesus, do fundo do coração, Ele pode dar para vocês. E ele disse que naquela noite, ele pediu para Jesus, para que ele conseguisse dormir uma noite toda sem usar remédio. E ele disse que foi a primeira noite que ele dormiu, noite inteira. E ele falou que a partir daquele dia, ele realmente começou a acreditar que Jesus existia. Enquanto ele falava, eu via as mãos dele, toda cheia de graxa, assim, as unhas já escuras e tal, e ele falou com orgulho, gente, com orgulho, assim. Assim, hoje eu agradeço muito por vocês que transformaram a minha vida. Hoje eu sou mecânico aqui na Francisco Morato, estou trabalhando lá, se vocês precisarem levar o carro lá e tal. Eu fiquei pensando, né? E eu queria estar comendo uma pizza em casa. A vida espiritual que Deus deseja para você vai além desse culto. Eu não sei o que você vai decidir fazer essa semana, mas não dá para ficar mais assim. Não dá para ficar mais assim. Não sei quantos anos você tem, o que você faz da vida. Procura viver o cristianismo de alguma forma lá fora. Faça com que isso aqui se traduza no seu dia a dia. E por mais que talvez essa pessoa nunca vai vir para essa sua igreja aqui, talvez nunca se batizar e ser tanque batismal, mesmo assim o evangelho ainda precisa ser pregado a todo povo, tribo, língua e nação. O resultado da pregação é responsabilidade do Espírito. A nossa responsabilidade é amar, é acolher, é tratar bem esses que estão aqui, que estão órfãos de coração, que vieram aqui hoje por alguma necessidade. Não sei qual é, são muitas. Mas a responsabilidade é sua, porque Deus, o Cristo vivo, se manifesta na comunidade dele. Não fique esperando que o céu se abra, que um milagre aconteça hoje para essa pessoa que está do seu lado crer. Seja Deus para ela, expresse Deus a ela, acolha ela. E eu tenho certeza que essa semana, se você agir assim, será o começo de uma virada total em sua vida. Convido você para amanhã estar aqui novamente comigo. Nós vamos estourar uma outra bolha. Você é nosso convidado. Peço para que, se o nosso pianista puder tocar uma música, enquanto eu digo as últimas palavras para vocês aqui, eu quero dizer que nada do que você vai ouvir aqui é fruto de algo performático. Eu não vim aqui na frente para querer agradar você, ou então para criar algum tipo de ambiente onde
com o meu eu seja evidenciado. Minha missão aqui é fazer você olhar para si de forma sincera, para você olhar para Deus de forma clara e para que você consiga enxergar a vida como algo bem nítido do que você deve fazer, do que você deve ser. Tenho certeza que você nunca mais vai entrar nessa igreja do mesmo jeito. Tenho certeza que nesta manhã Deus colocou uma marca no seu coração que nunca mais vai sair. E que durante essa semana nós vamos aumentar essas marcas. Aumentar a ponto de que a nossa visão de mundo se transforme e a visão de mundo que está na Bíblia de Cristo Jesus tome posse do nosso ser. E que nós saiamos do nosso sofá, que abandonemos as nossas pizzas e que sejamos algo para alguém. Feche seus olhos e ore comigo. Grandioso Deus, não queremos que a nossa emoção entorpeça a nossa razão do que devemos ser, do que podemos ser e daquilo que o Senhor nos transformará. Que o Senhor mantenha o nosso foco bem ajustado em transformar a nossa vida, não uma vida secular e espiritual, mas uma vida totalmente espiritual, não extremista, sabendo sim falar de assuntos do dia a dia, sabendo sim sorrir de uma boa piada, mas sabendo também amar a quem precisa, amar o outro mais, amar aqueles que estão fora, em detrimento de quem são, de como se vestem, onde moram, que possamos ser algo para alguém. E que a nossa vida espiritual vá muito além do culto. Esse é o nosso desejo. E assinamos essa oração em nome de Jesus. Amém.